Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem vira o pescoço. Tá tão ruim assim aí, gente. Uma alegria estar de volta aqui nessa igreja. Na verdade, em outro templo, né, mas com a mesma igreja. Revendo aqui o pastor Eliezer, a sua esposa a Neif, né? Da outra vez, não dei conta de falar seu nome. Levei 1 ano treinando. Deus abençoe a senhora. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 4. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 13 e 14. Se você puder estar sobre seus pés em reverência à leitura do texto sagrado. João 4, verso 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Amém, igreja? Amém. Vou ler de novo esse último versículo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. É com defeito de fabricação, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra para todos nós o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Preciso de um pouquinho mais de som, minha voz é afônica demais. Só no retorno aqui, tá bom? Se o som chegar, vai ganhar um beijo. Pelo sorriso, ele está carente. Final do culto, todo mundo indo lá no sonoplasta dando um beijo nele, tá bom? Isso. Eu vou esperar os irmãos tomarem seu assento agora. Vou fazer um pedido para que ninguém mais ande enquanto eu estiver pregando a palavra, tá bom? Não precisa trazer mais água, não precisa trazer mais nada aqui. Isso. Graças a Deus. Pergunte ao seu irmão: está pronto para uma viagem? Diga: uma viagem só de ida. Uma viagem só de ida. Para dentro do coração de Deus nesta madrugada. No início dessa madrugada. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, da Kelly,
do Isaac, que estava lá assistindo televisão, quando o pai falou, vamos para a igreja, ele deu um pulo e disse, eu vou. Então que Deus te abençoe, viu? Você é um menino especial. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que no final do culto vai estar louvando ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui profundamente. Amém? Amém. Só vou pedir um pouquinho mais baixinho o teclado, Roberto, para ele não me incomodar muito. Prontinho. Eu já preguei em todo tipo de culto em minha vida. Eu prego desde os 13 anos de idade. Pense num culto aí. Já preguei nele. Culto de criança, culto de senhores, culto de jovens, escola de obreiros, convenção, congressos missionários. Já fiz até velório de sogra. Glória a Deus, né? Pois é. Então, o que não me falta é experiência com o altar. Mas nenhum dos cultos que eu já preguei em toda a minha vida se compara a um culto de vigília. Aleluia. Porque vigília não é culto normal. É um culto fora, um ponto fora da curva. Inclusive é fora do horário normal. Eu costumo dizer que vigília é culto de hora extra. E hora extra lá no Brasil, aqui eu não sei, mas no Brasil toda hora extra o pagamento é dobrado. Ninguém entendeu? Vou desenhar. Toda hora extra o pagamento é dobrado. Ou seja, como é um culto anormal, a sua bênção vai ser anormal também. Você acredita nisso? Vamos dar mais um glória a Deus aí, bem forte. Existem textos da Bíblia que acompanham o pregador por toda a sua existência. Esse que eu li me acompanha desde a minha infância. Os evangelhos nada mais são do que resumos de encontros entre Deus e o homem. Jesus, quando veio aqui, não veio se encontrar com anjos, não veio se encontrar com demônios. Ele veio aqui para se encontrar com seres humanos. A palavra ser, ela significa uma entidade invisível. E a palavra humanos vem de humus. E humus é terra. Terra misturada com esterco. E eu acho que eu não preciso contar para ninguém aqui o que é esterco, a não ser para os meninos americanos que estão aqui. Você explica para eles aí o que é esterco. Né? Pois bem, olha que interessante. Isso é um ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns seres humanos acham que são os 4 membros da Trindade. Então só 2 entendeu. Vou falar de novo. Deus só existe um, que se manifesta em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas alguns seres humanos acham que são o 4º membro da Trindade. Eles acham que são uma extensão de Deus, acham que pode pisar em cima dos outros, acham que são melhores que os outros, só porque tem uma condição financeira melhor, só porque tem a cor da pele um pouquinho melhor, só porque o cabelo é assim, um assado. Alguns seres humanos, de fato, acreditam que são melhores que os outros. E diante de Deus não existe isso. Somos seres humanos. Um espírito que habita dentro de um corpo podre. Um corpo que começa bem e vai definhando com o tempo e termina, geralmente, muito mal. E olha que hoje existe uma série de ciências para tentar dar um pouquinho mais de sobrevida ao corpo. É um botox na testa daqui, é um botox ali, é uma coisa para cá, e daqui a pouco você olha para a criatura, você não reconhece, mas é. Eu tenho uns amigos que você olha para eles, você não sabe se está rindo ou chorando. Não tem expressão facial de tanta aplicação que tem. Por quê? Porque o ser humano nunca está satisfeito com nada. Então, aquele que se estriba em cima da sua beleza, em cima da sua riqueza, é o mais miserável de todos. Há um conselho bíblico que ninguém gosta. Se esse conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Um dos apóstolos disse assim: olha, aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos. Ou seja, aquele que vem para a igreja e busca só de milagre, que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Você vai encontrar uma lâmpada, vai esfregar, ele vai sair e vai realizar todos os seus desejos. É o mais miserável de todos. Ninguém que está aqui deve estar aqui por aquilo que Deus vai te dar. Todos devem estar aqui por aquilo que Deus já nos deu. E o que foi que Ele nos deu, pastor? O seu Filho amado, que morreu no alto de uma cruz há 2000 anos atrás. Que deu para nós algo muito mais valioso do que ouro e prata, que é o seu precioso sangue. O sangue que nos blinda, que nos protege, que nos perdoa e que nos torna invisíveis aos olhos do diabo. Então você já está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Posso ouvir um amém por isso? Amém.
Vamos ver se funciona de verdade. Se todo mundo aqui tem o nome escrito no livro da vida, se a trombeta do arrebatamento tocasse agora, e daqui de dentro, só 2 subissem, um sou eu, quem é o outro? Eita, acorda então. É isso. Pois bem, os evangelhos então são resumos de encontros entre Jesus e gente comum. Ele não se encontrou aqui na terra com reis, embora alguns mandaram chamá-lo, mas ele veio aqui para lidar com o ser humano comum, gente sofredora, gente que sofria preconceito, gente que vivia à margem da sociedade. Então os evangelhos são lindos, por isso nós temos 4. E o evangelho de João é o evangelho mais poderoso entre os 4, porque é o evangelho que vai mostrar para nós o Deus que caminhou aqui na terra encarnado. Cada um dos evangelistas desenhou Jesus de um jeito. Mateus via Jesus como rei. Lucas via Jesus como um homem perfeito. Marcos via Jesus como servo. Mas João viu Jesus como Deus. O seu evangelho é diferente de todos. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam, e eu sinto muito por isso. Aí João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus nessa noite? Então dá mais um grito para acordar esse pregador aqui, por favor. Obrigado. Onde é a música, Roberto? Aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com uma samaritana. Uma o quê? Samaritana. Samaritana não era o nome dela, a Bíblia nos nega o nome dessa mulher. Ela era uma mulher de uma outra etnia. Judeus e samaritanos eram irmãos de sangue. Se você voltasse no tempo, lá nos primórdios de Abraão, um pouquinho para frente, você ia ver o nascimento do povo hebreu, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, seus 12 filhos, e assim a nação de Israel. Se você acompanhar a história de Israel, você vai ver que houve um tempo em que os judeus se misturaram com outros povos. E ao se misturarem com outros povos, o filho de uma mãe judia, ainda que de pai de outra raça, dava ao filho o direito de ser judeu. Só que não era um judeu puro, era um judeu que vinha de uma miscelânea. Os samaritanos são judeus, mas judeus misturados com outra raça. Então, para o judeu puro, o samaritano estava um degrau abaixo. Era um judeu inferior. E por conta dessas questões, começaram a criar desavenças. Então, os samaritanos se isolaram dos judeus em uma certa região da terra. E os judeus foram para um outro lado. Só se encontravam em dias de festa. Se encontravam quando? E quais festas, pastor? Nas festas judaicas, nas festas de adoração ao Deus de Israel. E conta a história que um dia, milhares de anos atrás, estavam lá em uma festa e um judeu resolveu levantar salmodiando, recitando um salmo. E ele disse: Deus tem que ser adorado em Jerusalém. E havia lá um samaritano que, ao invés de falar amém, disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. E começou toda a confusão ali. Olha o que a religião faz com as pessoas. A pessoa que não tem habilidade de entender o outro, que acha que é superior ao outro, melhor do que o outro, que não tem a mente aberta para ter pelo menos um diálogo, pode acabar criando uma cisão, uma separação, que nunca mais vai ter conserto. Nesse dia da festa, quando o judeu ouviu o samaritano falar que Deus tinha que ser adorado no alto da montanha, ele poderia ter relevado, poderia ter deixado de lado, mas o judeu é orgulhoso. E disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra de Davi. E o povo disse amém. O samaritano, em vez de ficar quieto, gritou: não, Deus tem que ser adorado no alto do monte, porque foi lá que ele deu os 10 mandamentos para o seu servo Moisés. O judeu devia ter ficado quieto, mas insistiu: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem 12 portas proféticas, e por uma delas entrará o rei. O samaritano, ao invés de ficar quieto, disse: não, foi no alto da montanha que se iniciou a festa do Pentecoste, a festa das primícias. E por conta de uma discussão teológica, acabou a amizade. Mais do que isso, acabou a irmandade.
Acabou a comunhão. Judeus e samaritanos, depois desse dia, se isolaram. Criaram métodos, criaram dogmas, criaram culturas diferentes para que ninguém que andasse pela rua olhasse para um judeu ou para um samaritano e cumprimentasse sem querer. As mulheres samaritanas inventaram uma roupa diferente das mulheres judias. Elas usavam um cinto diferente. Os homens judeus criaram uma roupa diferente dos homens samaritanos para que ninguém corresse no erro de, andando pela rua, cumprimentar alguém sem dever. Judeus diziam que os samaritanos moravam numa terra maldita. E os samaritanos falavam que a terra dos judeus é que era maldita. E por causa disso, judeus e samaritanos não conversavam. Não tinham comunhão. Quem entendeu até aqui? Amém. Aí vem Jesus andando por aquelas terras longínquas da Palestina, amparado pelo seu séquito de 12 discípulos, 12 apóstolos que vão abrindo o caminho para ele. Estava ele em uma estrada poeirenta, por uma estrada vicinal dessas que cortam estados. E de repente, bem na frente deles aparece uma placa indicando entrada à esquerda, terra de Samaria, cidade de Sicar. Os judeus que estavam ao lado de Jesus, quando viram aquela placa, nem perguntaram para Jesus a opinião dele, porque judeu não pisa em terra de samaritano. E eles continuaram caminhando pela estrada. Só que como bons religiosos, quando passam perto da religião dos outros, começam a tirar sarro. E eu imagino um dizendo para o outro, aqui mora os adoradores da montanha. E o outro dizendo, aí mora aquelas mulheres com aquelas roupas estranhas, aquele povo daquele jeito. Estão debochando, até que alguém resolve perguntar para Jesus qual é a opinião dele. E quando olham para Jesus, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Como Jesus não havia ensinado ainda sobre arrebatamento, eles sabiam que ele não tinha desaparecido. Eles voltaram naquele ponto onde a estrada abria para a esquerda e viram a tempo Jesus andando para dentro da terra de Samaria. E quando eles estão vendo Jesus andando para dentro da terra de Samaria, eles têm que ser rápidos. Primeiro, porque Jesus sabia que aquela terra, aquele caminho, era uma espécie de atalho. Quem entrasse por aquele caminho, atravessaria a terra inteira de Samaria pela montanha e chegaria na outra estrada do outro lado. Aqui, pelo caminho que eles estavam indo, também chegava. Só que por aqui dava 1h30 a mais caminhando a pé. E por aqui encurtava 1h30. Jesus era prático. Então Jesus entrou por aqui. E os 12 tiveram que resolver logo. Ou a gente segue Jesus, ou a gente vai por aqui. Se formos por aqui, corremos o risco de não mais vê-lo. Se formos por aqui, corremos o risco de todo mundo falar que nós pisamos na terra maldita. Vão falar que nós não entendemos nada de lei, nem de religião, nem de doutrina, nem de nada. Vão falar que estamos desviados. Então eles têm que resolver rápido. E ainda bem que tomaram a decisão certa. Estavam vendo Jesus. E quem vai com Jesus não pode ter medo de nada. Aleluia! Quem caminha com Jesus tem que estar preparado para aventuras. Oh, glória! Vou falar de novo. Quem caminha com Jesus tem que estar preparado para dias de aventura. Porque a nossa fé é uma aventura. Servir a Deus é como você entrar em uma roda gigante. Tem hora que você está aqui embaixo, daqui a pouco ela chacoalha, você está pelo meio, daqui a pouco você está lá em cima. Aliás, servir a Deus é muito mais que uma roda gigante, é como se você estivesse dentro de uma montanha-russa. Porque numa montanha-russa, às vezes você está para cima, mas está de cabeça para baixo. Às vezes você está para baixo, mas está de cabeça para cima. Ninguém sabe como você está. O que importa é como você vai chegar do outro lado. Vai chegar em paz. É uma aventura. Eu não sei em que momento da vida você está. Se está aqui em cima, aqui embaixo, de cabeça para baixo ou para cima. Eu sei que se Jesus estiver com você, vai dar tudo certo. Posso ouvir glória a Deus daquele tamanho? Então os discípulos resolvem caminhar atrás de Jesus, mas eles entram, e digo eu, não a Bíblia. Eu imagino eles andando, todo mundo bravo, dizendo, ele não conhece a lei, ele está aqui nessa terra maldita, essa poeira colando no nosso pé, vamos falar que nós estamos desviados. E se você pudesse sair agora e olhar lá à frente, ver o rosto de Jesus, eu imagino Jesus rindo. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Por quê? Porque ele era Deus. Ele sabia o que ia acontecer ali na frente. E quando os discípulos se aproximam perto dele para passar à frente, porque os alunos vão na frente do mestre abrindo o caminho, quando eles chegam para passar à frente, Jesus para. E eles olham para cima, outra placa. A placa indica que à esquerda
existe um poço de águas, chamado Poço de Jacó. E quando os discípulos veem aquela placa, eu imagino que eles entraram em transe, ficaram estáticos, tremendo. Os olhos começaram a brilhar, um frio na boca do estômago. Pergunta por quê? Pergunta. Por quê? Porque eles estão vendo o nome de um poço que eles cresceram ouvindo falar dele. Que foi o poço onde Jacó sobreviveu quando foi encontrar com Esaú. Ali ele matou a sede da família, dos animais e dos empregados. Ele estava morrendo no deserto. E Jacó se apartou da família e disse: o Senhor me trouxe aqui para morrer. E o Senhor disse para ele: cave a areia do deserto e você vai encontrar águas. E ele não questionou. Com uma pá, Jacó cravou a areia do deserto. E no meio da areia ele encontrou um poço de águas vivas. Águas vivas no meio do deserto. Milagres. Essa história é contada de mãe para filho, de filho para filho. Todos os judeus conheciam a história. Só tinha um problema. Pergunte qual? O poço estava na terra maldita. Meu Deus. Todos os judeus conheciam a história, mas nunca tinham visto a história. Para eles o poço era uma lenda, era uma historinha, era um conto de carochinhas. Mas agora esses discípulos estão andando com Jesus. E quem anda com Jesus corre o risco de ver aquilo que até hoje só ouviu falar. Glória a Deus! Pegou aí? Vou falar de novo. Andar com Jesus é você correr o risco de tudo que você achou que era lenda, como cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, arrebatamento de sentidos, profecias, revelações. Andar com Ele te dá o direito de ver que isso não é lenda, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Você crê nessas coisas? Então Jesus vai lá para o poço e vai os 12 meninos. E agora eu quero que você imagine 12 homens mais um ao redor daquele poço, porque eu me recuso a falar o resultado da soma de 12 mais um. Uns 4 entenderam. Entenderam? 12 mais 1 igual? Não fala. Se falar, toma um cascudo. Estava lá, Jesus e mais 12 ao redor do poço. Estão eles todos olhando para dentro do poço. Os discípulos se acotovelando um ao outro, dizendo: é de verdade, aqui tem água. Foi aqui que Jacó deu vida para a nossa história. É graças a esse poço que existe a nação de Israel. Eles estão felizes. Jesus está vendo a felicidade deles. Mas a lição não tinha terminado. E eu imagino Jesus fazendo assim: e todo mundo olhando para ele. Será que só eu estou com calor aqui, gente? Será que só eu estou com sede? Nós caminhamos aí quilômetros nesse sol quente. E olha, estou escutando barulho de águas vivas aqui embaixo. Estou sentindo cheiro de terra molhada. Eu tenho sede. E aí começa um outro problema. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Que povo fofo. Aleluia! Eles estão ao lado de Jesus. Eles estão diante de um poço. Mas eles não têm como tirar água do poço. Eles não têm um copo, uma xícara, um balde, um cântaro. Eles não têm como tirar a água do poço. Jesus está a alguns metros de matar a sua sede. E ninguém consegue matar a sede dele. Aqui eu aprendo outra coisa. Não adianta andar ao lado de Jesus despreparado. Tem gente que consegue entrar na igreja, mas não consegue entrar no culto. Sabia disso? Não posso falar, pastor? Entrar na igreja, qualquer um entra, até cachorro entra. Fizeram até uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja, até um animal irracional entra. Então não é só estar aqui em corpo presente, sua alma tem que estar aqui dentro também. Você vem para a igreja, senta no banco, cruza o braço, cruza a perna, põe essa desgraça, deixa chiclete na boca. Meu Deus! Né, garota? Estou te olhando aqui, tem uma que fez até bolinha. A criatura não sabe onde está. Porque aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui não é um clube, não é um boteco, não é um bar. Aqui é a casa do Eterno. Quando entrar na minha presença, guarda os seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. E quando eu falo de chiclete, tem gente que fica bravo. Vai continuar mascando mesmo, não vai engolir não.
Estou dando uma ordem, engole o chiclete agora. Não, pastor, vou tirar da boca. Se tirar, vai querer colar na cadeira. E a cadeira foi comprada com dízimo e oferta. Não faz isso que Deus te pega. Aprenda a não fazer isso dentro da casa do Senhor. E eu estou te ajudando, porque já pensou se de repente você fica cheio do Espírito Santo e dá uma glória a Deus. O chiclete voa no cabelo da irmã. Você vai arrumar um problema para sempre. Eu sempre tento ensinar isso, porque eu sou uma autoridade constituída no Brasil. E todas as vezes que eu tenho uma audiência com uma outra grande autoridade, um juiz, um ministro, o cerimonial faz uma vistoria na gente. Postura, gravata, terno. Ninguém chega perto deles sem gravata e terno. Se tiver mascando chiclete, a pessoa diz, por favor, o senhor pode jogar o chiclete fora? Um dia eu perguntei por que ele disse, porque é uma falta de respeito. Você está na frente de uma autoridade, ficar mascando o chiclete, olhando para a cara dela. Aí eu falei, meu Deus, se um juiz pede isso, imagine o rei dos reis. A presença dele está aqui. Eu respeito a presença dele, que faz o milagre dele pegar a gente. Posso ouvir mais um glória a Deus aí? Não chama de chato, não, tá? É só um ensinamento. Mas Jesus está lá, e os discípulos estão lá. Tem água, mas não tem como tirar água. Então eles estão andando ao lado dele despreparados. Mas não é isso que Jesus quer fazer. Jesus não quer deixar eles envergonhados. Ele tem outra lição para eles. Aí Jesus, para descontrair, fala, gente, aqui na frente tem uma cidade, vocês viram a placa ali, Sicar. Se vocês andarem rápido, em 20, 25 minutos, vocês chegam lá. Eu estou cansado porque eu orei a noite inteira enquanto vocês dormiam. Eu vou ficar sentado, vou aqui esperar um pouquinho, descansando. Vocês vão, preparem um lugar para eu pousar, comprem comida, água, esperem que eu chego lá. Os discípulos confabularam, eles estavam em 12, deixaram um ali. Pastor, pergunte como é que o senhor sabe? Eu sou inteligente. Alguém escreveu a história. Quem escreveu a história? Bom, onde foi que eu li? Malaquias? Zacarias? São Benedito? Quem foi? Não ouvi. É ele. João escreveu porque ele é testemunha. Eles fizeram uma reunião de 12 e um deles ficou aqui. João ficou ao lado de Jesus. E 11 deles, esse é pentecostal. Está movido a Espírito Santo. Receba. Receba a unção, recebeu a unção da alegria. Então imagine vocês que João ficou como uma espécie de guarda-costa. E 11 discípulos deram no pé e foram para a cidade de Sicar. Acompanhe a história. Jesus sentou em uma pedra debaixo de um zimbro. Eu imagino ele mexendo os pés, perna cruzada, limpando o suor. João está aqui, guarda-costa, peitinho estufado, barriga murcha, fortinho, né? Aqui do lado, guarda-costa. 11 discípulos estão indo. Quando eles estão a uma certa distância, eles devem ter olhado por cima do ombro. Jesus sumiu e agora eles podem falar, gente, a gente precisa melhorar. Nós estamos do lado desse homem há 3 anos. Durante 3 anos ele deu tudo para a gente. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ele deu roupa, ele fez milagres. É a primeira vez que ele pede alguma coisa para nós e ele pediu água. E a gente não dá conta de dar água para ele. Ele não pediu vinho, não mandou a gente comprar num bar. Ele não pediu uma muqueca. Ele não pediu um vatapá. Ele pediu água. A gente estava na frente da água e a gente não conseguia pegar a água. A gente precisa melhorar um pouquinho. Eles estão conversando, virando uma curva. Do outro lado da curva vem vindo uma mulher. Vem vindo quem? Uma mulher. Pense numa mulher bonita. Pergunte como eu sei. Porque eu sou inteligente. Porque a Bíblia vai dizer depois da conversa de Jesus com ela, quando ele pergunta para ela, cadê o seu marido? Ela disse, eu não tenho. Aí Jesus falou, disseste bem, você teve 5. O que tem agora não é seu. E que me digam aí as irmãs que não conseguem arrumar um, né? Aqui ela arrumou 6. Então ela devia ser um pouquinho bonita para conseguir 6. Então, está vindo lá a mulher. Ela vem andando e 11 homens indo. Uma mulher vindo e 11 homens indo. Quando a mulher passa, daqui a pouco os 11 olham para trás. Para cobiçar ela, pastor? É claro que não.
Não tinha como cobiçar as mulheres naquela época. Elas usavam uma burca, só ficava o olho para fora. Então por que eles olharam? Pergunte por quê? Porque tinha duas coisas nela que chamaram a atenção. Primeiro, o ombro dela. Ela tinha um cântaro. Segundo, ela tinha um cinto. E o cinto dizia que ela era samaritana. Como o cinto diz que ela é samaritana, samaritano e judeu não conversa. Só que ela tem no ombro um. E ela está indo para o poço. Eu imagino os 11 olhando para o outro assim, não. Entrar aqui tudo bem. Conversar com ela, Jesus, jamais. Os 11 querem voltar, mas não podem. Meu Deus. Receber ordem. Eles vão conhecer a história mais tarde. Agora, o que eu acho mais interessante e me deixa até emocionado é que, como nós conhecemos a história, porque Jesus contou, Jesus disse que ela tinha um marido que não era dela, que ela tinha tido 5. Então essa mulher era uma mulher experimentada. Era uma mulher que possivelmente destruía lares. Como a Bíblia diz que ela tinha um homem que não era dela, esse homem tinha dono. Então ela era uma mulher adúltera. Sim ou não? Sim. Podemos ir um pouquinho mais longe. Como era uma mulher que já teve muitos homens, ela devia ser uma prostituta de luxo. Porque só prostitutas de luxo sobreviviam naquele tempo. Porque eram amantes de pessoas importantes que não deixavam ninguém apedrejá-las. Ou ela era amante de um político, ou ela era amante de um líder religioso que se escondia atrás da sua batina. E ninguém tocava nessas pessoas. Então essa mulher não é uma mulher comum. Jesus sabia quem era ela, porque por isso ele contou a história. Então imagine que vindo de lá para cá tem uma prostituta de luxo. Sim ou não? Sim. Uma destruidora de lar. Sim ou não? Sim. Uma mulher que passou pela mão de pelo menos 6 homens. Sim ou não? Sim. E indo para lá tem 11 santos. Sim ou não? Sim. 11 homens especiais. Sim ou não? Sim. Escolhidos. Sim ou não? Sim. Se tornaram apóstolos. Sim ou não? Sim. Então se prepare. 11 santos estão indo. Uma prostituta está vindo. 11 santos não puderam matar a sede de Jesus. Meu Deus. Oh, glória! Mas a prostituta está vindo com cântaro. Ai, meu Deus. Isso me emociona. Se você entrar comigo na história, vai se emocionar também. 11 homens puros e santos não tinham um copo para tirar água e dar para Jesus. Mas uma mulher que não valia nada, uma prostituta, Meu Deus. ela tinha condições de matar a sede de Jesus. Às vezes a gente passa por isso em cultos, pastor Eliezer. A gente está no culto, tem os crentes que estão com a gente há 4 anos, da sua igreja, né? Aí tem culto que a criatura não abre a boca nem para respirar. O culto inteiro olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O culto está lindo, está emocionado, e o olho da criatura está seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A igreja é a Assembleia de Deus, portanto é pentecostal, mas a criatura não abre a boca nem para respirar. Fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Não faz um movimento. Aí no mesmo culto entra um bebum. Meu Deus. Glória! Entra uma gogo girl. Meu Deus! Entra alguém que já conheceu Jesus lá atrás e veio só por causa de um amigo, e no meio da palavra, ó a criatura chorando. Ó a criatura levantando a mão, o corpo todo arrepiado. Do lado dela tem um crente santo que não sente nada. É assim. Mas essa criatura que é pecadora sente a presença de Jesus. Olha como os ensinamentos da Bíblia são muitos. Às vezes, quem mata a sede de Deus é o pecador. Porque nós, depois de muito tempo na igreja, achamos que compramos nosso lugarzinho. Achamos que sabemos tudo, que conhecemos tudo. Principalmente as que se metem a estudar muito a Bíblia. Acham que são donos de todo o conhecimento da verdade. Acham que são juízes de causas espirituais. Acham que por estarem na igreja há muito tempo, podem julgar, mandar, falar isso pode, aquilo não pode. Um dia eu participei de um debate tão idiota que eu tive que rir. Estavam falando sobre cair no espírito. E aí um falou assim, se cair para frente é de Deus. E citou 30 versículos da Bíblia.
O anjo apareceu e a pessoa caiu para frente. Então é um sinal de reverência. Aí o outro diz, se cair para trás é do diabo. E Deus é assim da Bíblia. O inimigo será batido, empurrado, caído. Aí eu não sou gente. Levantei o dedo e disse assim, e se cair de lado? E se a pessoa só sentar? E se ela estiver perto da parede e escorar? Eu falei, quem é que disse ao homem que o homem sabe tudo sobre Deus? Eu navego nas águas do Espírito desde criança. Glória a Deus. Minha barba está branca, eu tenho 50 anos. Eu li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu tinha 9 anos de idade. Eu li a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria, porque eu era coroinha do catolicismo. Depois disso, li a Bíblia dezenas de vezes. Eu escrevi mais de 20 livros sobre a Bíblia. E até hoje me sinto um analfabeto. Não há ninguém que possa dizer assim, eu tive fôlego suficiente para mergulhar no rio de Deus e eu toquei o fundo. Aleluia. Vou falar de novo. Eu preguei em quase 100 países do mundo. Em mais de 4.000 cidades no Brasil. Eu conheço crentes de todas as matizes que você possa imaginar. De barulhentos a pessoas mais intelectuais. Eu conheço de tudo. Eu não encontrei uma ainda que disse assim, eu mergulhei e toquei no fundo do rio. Não achei ninguém que tivesse fôlego para isso. Sempre tem alguém que vai aprender alguma coisa. Existem coisas que Deus não revelou a ninguém. Ele quer revelar a você. Mas se você não se abrir, se você não desejar, se você não buscar, se você não cavar, se você não parar de ser esse crente que crava as unhas nas costas dos outros, quer que as pessoas te carreguem, te arrastem. Você não pode ser um parasita. Você não pode ser o famoso crente 6 horas. Você lembra do crente 6 horas? Não, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, está na hora de você ter a sua experiência. Aleluia. Enquanto você ficar correndo de igreja atrás de profeta, profecia, adivinho, você não irá a lugar nenhum. Porque o maior profeta do mundo é por você ignorado. Não, pastor, nunca ignorei. Ignora todos os dias. O maior profeta da sua vida está dentro da sua casa. Quer encontrar ele hoje ainda? É só você ir para frente do espelho. Aleluia. O maior profeta da sua vida é você mesmo. Se você não acreditar que você nasceu com uma missão, que você tem uma chamada, que você tem uma vocação, você nunca irá a lugar nenhum. Vai ficar sempre vindo com esse ombro caído, parecendo uma criança que tomou uma pedrada na rua. Aqui não é lugar de pessoas ficarem como pedintes de esmola espiritual. Isso aqui é uma reunião de filhos. O seu pai é o mesmo que o meu. Se ele me deu, ele pode dar a você também. E não vem com essa historinha, não, pastor, é que o senhor nasceu virado para a lua. Não existe isso. Senão Deus seria injusto. Senão Deus poderia dizer assim, eu escolhi ele para a vitória e ela para a derrota. Aquele vai vencer, aquele vai perder, esse aqui vai ser grande, aquele pequeno. Deus não faz isso. Ele seria injusto. A oportunidade ele dá a todos. O problema é o que você faz com a oportunidade. O problema é o que você faz com as suas experiências. Eu nunca deixei ninguém se meter entre a minha comunhão e Deus. Mesmo quando eu era só um cortador de cana de açúcar. Mesmo quando eu era um menino que só trabalhava na lavoura, apanhava laranja, algodão, café. E olha que a minha casa era dividida em 12 pessoas em 2 cômodos. Pobreza abaixo da linha da pobreza normal. Pobreza não é defeito. Ser vagabundo é. Vir para a igreja e falar, não, eu não tenho isso, não tenho aquilo, isso é desculpa. Porque o mesmo professor está aqui. Aleluia! O que ele deu a mim pode dar a qualquer um aqui nessa noite. A questão é até onde você está disposto a ir com ele. Então aí, tem uma mulher prostituta que vai nos dar ensinamentos agora. A mulher chega perto do poço. Quando ela chega perto do poço, de soslaio, canto de olho, ela enxerga 2 judeus. 2 o quê? Judeus. Pergunta, como ela sabia, pastor? Como ela sabia, pastor? A roupa deles. A roupa de Jesus era uma estola sacerdotal branca. Além de ser judeu, ela sabia que ele era líder da religião, doutor da lei. Ela viu João, e João era o servo de Jesus.
Quando ela viu 2 judeus e ela samaritana, ela conhece a lei, não pode conversar, não pode bater papo, não tem comunhão. A mulher agacha, tira debaixo do cinto uma corda, tira do ombro um cântaro, amarra aquela cordinha no gargalo do cântaro e solta dentro do poço. Daqui a pouco ela começa a içar, a erguer, a levantar o cântaro, e o cântaro sai daquele poço vertendo água pura, água cristalina, água fresca, capaz de matar a sede de qualquer moribundo cansado no deserto. A mulher colocou o cântaro do lado dela, ela está desamarrando o cântaro para colocar a cordinha na cintura. A reunião tem que terminar assim, mas não é assim que termina. Aleluia! No meio do silêncio, uma voz: senhora, ei dona, mulher. Ela ergue a cabeça e é o homem de branco que está falando com ela. Me dá um pouco de água, Aleluia, Jesus! porque eu tenho sede. Glória a Deus! Eu me emociono. O dono de todas as águas, o Deus eterno encarnado, falando com uma prostituta: mata a minha sede. Me dá água. E a prostituta não entendeu. Ela olhou para ele e ela se revoltou. E ela soltou os cachorros. Ela disse para ele: como sendo tu homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Parece ser só um questionamento, né? Uma pergunta simples, mas não é. Ela está sendo agressiva, mal educada. A interpretação desse texto é baixa. Ela está tocando em 2 pontos em Jesus que nenhum judeu aceitava. Primeiro, ela tocou na virilidade dele, como sendo tu homem. Porque ela está dizendo: um homem de verdade não conversa com uma mulher que não é do seu povo. Ela está dizendo: você é um safado. Está puxando conversa comigo porque quer me levar para a cama. Como assim, pastor? Todo homem que cruzou o caminho dela arrastou ela para a cama. Ela achou que Jesus era mais um. E aí vem coisas na minha mente que me deixa mais sensível ainda. Eu entendi que Jesus entrou em Samaria, Adriano. Aquela mulher deve ter acordado naquele dia de manhã, bateu a mão no lado da cama esquerda ou direita e procurou o amante. E o amante não estava lá. Sempre ele ia embora na calada da noite. Usava o corpo dela e voltava para casa para cuidar da verdadeira família, para dar amor à mulher, para dar amor aos filhos. Ela era só um objeto. Ela deve ter olhado em cima da mesa e viu lá o dinheiro, o que ela valia. Parece que nesse dia ela acordou revoltada, dizendo: minha vida não faz sentido. Todo mundo que cruza o meu caminho só tem um pedaço de mim e me abandona. Isso não é vida. Eu acho que naquele dia ela orou e disse ao Deus de Israel: me ajuda a mudar de vida. Aleluia, Jesus! Eu não quero que nenhum homem toque em mim mais. E ela sai de casa nesse propósito. E ela vai para o poço pegar água. E lá no poço tem um líder de uma religião. E ele puxa conversa com ela. Aleluia! Parece que ela arrumou coragem onde ela não tinha, porque tem 2 judeus. Ela sabe que qualquer coisa que ela falar, Jesus pode mandar matar ela. Mas ela arrisca a vida dela porque ela quer mudança. Parece que ela está dizendo assim: eu morro, mas ninguém toca mais em mim. Glória! Determinei mudar a minha vida. Então ela encara Jesus e diz: como sendo tu homem? Virilidade, judeu. Como é que ela sabia que Jesus era um judeu, se naquela época chamavam os judeus de hebreus? Ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá. Chamaram ele, ela chamou ele de judeu, porque ela viu a roupa. A roupa branca representava uma religião, o judaísmo. Por isso ela falou judeu. Ela está dizendo: além de ser um homem safado, é um religioso mentiroso, porque está fazendo aquilo que ensina as pessoas a não fazer, que é conversar comigo. Ela apostou todas as fichas ali, ela vomitou em cima de Jesus. João deve estar num canto já olhando para o chão. Pergunte para quê? Procurando pedra e paus. Ela está atacando o mestre dele. Ela tocou na virilidade de Jesus, ela tocou na masculinidade, ela tocou na fé. João está esperando Jesus falar: mata! Porque Jesus já sabia que ela era adúltera. Não era isso que a lei mandava? Apedrejar? João está pronto para matar. E a mulher deve ter fechado o olho, respirando firme, esperando a morte. Tem 2 homens judeus, eles vão matar ela. Ela deve ter fechado os olhos, esperando pedradas, xingamento, palavrões.
E o lugar faz silêncio de novo. E o silêncio é quebrado pela voz dele de novo. Aleluia! E agora ele diz assim: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água. E eu te daria uma água. Aleluia. Que quem bebe dela nunca mais tem sede. Alguém aqui já bebeu dessa água? Glória a Deus! É sério? Mesmo tendo bebido da água da vida, você insiste em ficar paralisado assim? Louvado seja Deus! Mesmo tendo bebido da água da vida, você fica com essa cara de derrota? É sério? Não é um velório, é uma vigília! Agarra o anjo, pega ele! Não sai daqui sem ser milagre! Provoque o seu milagre! Você bebeu da água da vida. Para a sua Filha de Deus. Quando Jesus diz isso para ela, ah, se tu soubesses quem sou eu. O tratamento da mulher com Jesus muda instantaneamente. Lembra do que ela chamou ele antes? Homem judeu. Olha como ela vai dizer agora para Jesus. Mas, Senhor. Aleluia. Olha como uma palavra branda acalma o coração. Uma palavra furiosa suscita ira. Ela foi agressiva com Jesus. Ao invés de Jesus responder na altura dela, ele diminuiu a voz e disse: ah, se tu soubesses quem sou eu. A palavra entrou no coração dela e ela percebeu que Jesus não era um safado, que Jesus não queria levá-la para a cama, que Jesus não queria abusar dela. Ela percebeu que Jesus era diferente. Então ela percebeu que Jesus era maior do que ela. Então ela se curva e diz: mas Senhor. Só chama alguém de Senhor quem reconhece que o outro é maior do que ele. Aleluia! Ela reconheceu que Jesus era maior. E quando ela diz, mas Senhor, ela fala: o poço é fundo. E tu não tens como tirar água daqui. Era tudo que Jesus queria. Uma oportunidade para dialogar com ela. Aí Jesus levanta da pedra e vem perto do poço. Ela ainda está aqui agachada. Ela está em transe. Está acontecendo alguma coisa, uma mudança. Aí Jesus olha para dentro do poço e diz: você tem toda a razão. A água que eu vou te dar não está aqui. Meu Eu estive lá, eu fui lá nesse lugar onde hoje é só uma ruína. E eu fui no poço de Jacó, que existe até hoje. 10 quilômetros ao redor, não tem uma gota d'água. Não tem córrego, não tem mar, não tem lagoa, não tem rio, não tem ribeiro, nada. Aí vem Jesus e diz: a água que eu vou te dar não está aí. Imagina a mulher olhando para ele e diz assim: se não está aqui, está onde? E aí Jesus se apresenta: eu sou a fonte da água. Quem bebe de mim nunca mais tem sede. Aleluia. Jesus mudou a vida dessa mulher. O que Jesus fez com essa mulher quer fazer com todos nós aqui. Ah, se os crentes entendessem o que significa uma hora de culto.